Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus e adorá-lo na beleza de sua santidade. Vamos para a palavra da doutrina bíblica nessa noite, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, louvado seja Deus. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Graças a Deus, o Senhor é bom, nos deu essa honra de estarmos aqui. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Vamos estar aqui versículo por versículo, fazendo os comentários bíblicos nesta noite, no nome de Cristo. Hoje é primeiro, né? Pulei no segundo, não é? Vamos ficar esperto aí para me ajudar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos para a palavra. Aqui Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Como foi o trabalho de Paulo como ministro que abriu esse trabalho na Tessalônica? Louvado seja Deus. E Deus operou uma grande obra no meio da cidade de Tessalônica, precisamente aqui nesta igreja que Paulo fundou juntamente com seus cooperadores. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo número 1 diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então, Paulo está dizendo que a chegada dele a Tessalônica não foi vã. Veja só o que diz o verso 2: mas havendo primeiro padecido, sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então Paulo fala que a chegada dele a Tessalônica foi um grande tumulto que aconteceu no seu ministério, como diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e no versículo 12, quando ele chegou na cidade de Filipos. A Bíblia fala que ali ele, indo orar juntamente com os seus cooperadores, encontrou uma mulher por nome de Lídia. A Bíblia fala que essa mulher era vendedora de púrpura e da cidade de Tiatira, e através da palavra que Paulo pregava, o Espírito de Deus falou ao seu coração para estar atento àquilo que Paulo estava pregando. E ela ouviu a palavra, aceitou a Cristo. Ela e a sua casa foram batizados no nome do Senhor Jesus pelo ministério de Paulo. E a Bíblia fala que ela constrangeu a Paulo e aos irmãos que estavam com Paulo para entrarem na sua casa, para passarem ali na sua casa, para estarem na comunhão em Cristo juntamente com a sua casa. E Paulo, passado no outro sábado, Paulo pregando a palavra, e ali ele expulsou um demônio de uma mulher que adivinhava. Ela dava muito lucro aos seus senhores na cidade de Filipos. Aconteceu todos esses episódios, e a Bíblia fala que Paulo constrangido com aquilo, perturbado com aquela mulher, com aquele espírito que estava naquela mulher, expulsou aquele demônio daquela mulher, e o demônio saiu dela. E quando o demônio saiu, aquela mulher se converteu, e evidentemente que deu um prejuízo muito grande para aquelas pessoas que usavam aquela mulher como adivinha. E por causa disso, Paulo foi parar no tribunal e até ser preso, amarrado com os seus pés no tronco. A Bíblia fala que Paulo foi levado ao tronco, e ali
a Bíblia fala que à meia-noite Paulo e Silvano cantavam hinos ao Senhor. E a Bíblia fala que de repente veio um grande terremoto, e naquele grande terremoto o cárcere se abriu, todos os presos foram libertos. Deus é bom a todo tempo, Deus sabe como trabalhar, nós não sabemos, mas Deus sabe. Então Paulo está dizendo, a minha chegada aqui na Tessalônica, junto com vocês, não foi vã, porque eu tive um grande combate para estar aqui. E a Bíblia fala que aquele moço que era o carcereiro, quando viu todos livres, pensando que todos iam embora, pensando que todos iriam fugir, a Bíblia fala que ele pegou a sua espada e tentou tirar a sua própria vida. E Paulo, gritando a ele, disse: meu filho, não faça tal, não tire a tua vida, porque todos nós estamos aqui e ninguém fugiu, todos estão aqui. E aquele homem todo trêmulo, pedindo luz, chegou diante de Paulo e de seus companheiros, dizendo: então, meus senhores, o que é necessário fazer para que eu possa ser salvo? E Paulo respondeu enfaticamente, dizendo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E automaticamente aquele homem aceitou Jesus com sua casa, foram batizados no nome do Senhor Jesus, nasceu uma igreja ali forte, coesa, cheia de glória, cheia do Espírito Santo. E os homens e os magistrados daquela cidade lançaram Paulo para fora, porque o carcereiro falou: pode ir embora, vocês estão livres. Não, nós não vamos, porque eles açoitaram, nós somos cidadãos romanos, não pode acontecer. E os magistrados todos com medo lançaram Paulo para fora, jogaram para fora. E Paulo chegou na cidade de Tessalônica através de uma grande perseguição. Só que lá naquele meio Deus fez obras extraordinárias. Onde há perseguição, onde há luta, onde há controvérsia, onde há oposição, Deus vai te levantar em nome do Senhor Jesus. Através das tuas mãos, Deus é poderoso para operar o extraordinário, como operou na vida de Paulo. Nem tudo que aparentemente parece que está certo, não é certo. E tudo aquilo que às vezes aparentemente está errado, não está errado. Então as coisas é pelo Espírito. Paulo, através do seu ministério poderoso, ganhou Lídia, a vendedora de púrpura, expulsou o demônio daquela moça, ganhou aquele moço carcereiro para Cristo, juntamente com sua casa, saiu fugindo de Filipos, foi mandado embora, mas chegou em Tessalônica e Deus fez uma obra grande naquele lugar. Essa é Deus vai fazer obras grandes. Se nós crermos, se nós acreditarmos, como o Senhor Jesus Cristo que falou: se vocês creem, fará as obras que eu realizei, as obras que eu fiz e até maiores. Amém? Você crê? Jesus ainda é poderoso para fazer obras no nosso meio. O que está faltando é crença, o que está faltando é ousadia, não é? O que está faltando é disposição a querer que Deus realize a obra. Porque se nós não nos posicionarmos, porque se nós não nos colocarmos na posição, Deus não tem como atuar. Deus só vai atuar quando nós dermos legalidade, e dando essa legalidade, quando nós ousarmos a mencionar o nome de Jesus, as obras vão acontecer. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo fala que houve um grande agravo, né, ali naquela localidade onde ele chegou a Tessalônica. E Paulo fala claramente que ele falava do Evangelho com grande ousadia e com grande combate. Aqui no versículo número 3, 1 Tessalonicenses 2, 13, diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, a nossa palavra, a nossa pregação não foi com mentira, não foi com persuasão de palavras mentirosas.
e nem com imundícia, nem com imoralidade, não com coisas erradas, nem com fraudulência, não com roubo, com dolo. A nossa exortação, ela foi santa, ela foi honesta, e por isso que Deus aduba, porque quando o homem está na posição, quando a pessoa é de Deus, quando ela é santa, quando ela realmente está em Cristo, a palavra dela não tem engano, não é mentirosa, não é de sorte de todo tipo de imundícia, ele não é imundo, ele é puro, e não tem fraude, não existe corrupção, aleluia. Então Paulo está protestando, dizendo, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, e nem com fraudulência, mas, verso 4, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então o Evangelho que você prega não é para agradar. Se o Evangelho não te confrontar, se o Evangelho não te confrontar, você está morto, essa é a verdade. Se o Evangelho não te exortar, você está morto espiritualmente, a sua mente já está cauterizada. Então Paulo está dizendo que a palavra que ele prega do Evangelho é uma palavra forte, é uma palavra com confiança, porque foi Deus que chamou ele para pregar o Evangelho, mas Deus prova o coração. Paulo pregava não para agradar a homens, não para agradar a sociedade. Paulo pregava para agradar a Deus, para modificar a vida do pecador, para arrancar o mal na raiz, para expulsar os demônios, para que Cristo nasça nos corações, como nasceu no coração de Lídia, nasceu no coração daquela moça que os demônios foram expulsos, nasceu no coração do carcereiro e de sua família. Irmão, seja ousado, seja intrépido, pregue e não tenha medo, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, é Deus na sua vida. Não é isso? É Deus que faz a obra, é Deus. O executor da obra é Deus, e você é o agente, não é verdade? Você tem que ser o agente. Quem tem que pregar é você. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que quando Samuel estava na casa de Jessé, e a Bíblia fala que quando ele derramou o vaso de azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia fala que daquele momento em diante o Espírito de Deus se apossou de Davi. Quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente recebemos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus possantemente se apodera de nós. É assim que aconteceu. Quando Davi enfrentou a Golias, não foi que ele foi um homem corajoso, um moço corajoso, não, era o Espírito de Deus na vida dele, como é o Espírito de Deus na sua vida, como é o Espírito de Deus na sua estadia, porque a palavra fala que você foi aprovado por Deus, não aprovado pelos homens. Você não nasceu para dar louvores a homem, você nasceu para dar louvores a Deus. Você nasceu não foi para aprovar a homens, você nasceu para receber a aprovação de Deus. É de Deus que você tem que se agradar, é do coração de Deus que você tem que se agradar, tem que agradar. Louvado seja Deus. Então Paulo foi aprovado por Deus, para pregar o Evangelho. Deus confiou nele o Evangelho, e ele fala assim: falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Deus, ele sabe o que está no seu coração. Deus conhece o que está na sua mente. Se há sinceridade, se há honestidade, Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Como Paulo está dando esse testemunho glorioso nesta santa igreja, porque a igreja de Tessalônica foi uma igreja que realmente era firme no fundamento bíblico. Era uma igreja que realmente estava
crente em Cristo, estava na dependência de Cristo. Está passando mal? É na dependência de Cristo. Então é assim que as coisas acontecem. Quando o homem e a mulher, ele é de Cristo, é de Deus, ele prega e Deus executa. Você prega e executa. Amém? Porque a palavra é espiritual, a palavra não é humana. Quando você participa de uma palestra humana, ali só tem palavras humanas, né? Palavras teóricas, palavras empíricas, né? Coisas humanas. Mas quando nós pregamos a palavra de Cristo, ela é espiritual. Um humano pregando uma palavra espiritual, uma palavra divina, uma parte divina de Deus dentro de nós, o Espírito Santo que nos usa para pregar a palavra. E através da palavra o milagre acontece, não é? Através da palavra os crentes, o pecador se converte. Através da palavra os demônios saem. Através da palavra Deus opera milagre, destrói cárcere, manda terremotos e faz o homem duro se converter a ele e buscar a sua face. Por quê? Por causa da pureza do Evangelho, da sinceridade do Evangelho. Louvado seja Deus. Aqui no versículo número 5, 1 Tessalonicenses 2,5 diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra de lisonjeiras. Nós não estamos aqui para elogiar ninguém, para fazer média com ninguém, esse Paulo está dizendo. Nós não usamos de palavra de lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Nós não pregamos o Evangelho para ganhar dinheiro, não é isso? É isso que Paulo está querendo dizer. Nós não pregamos por pretexto de avareza, de lucro, não. Deus é testemunha. Aleluia. O Evangelho, ele é pregado como a palavra diz: de graça recebestes, de graça dai. Louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo: olha, eu prego o Evangelho, não é para elogiar ninguém, nem para receber elogios, não é para receber louvor. O pregador, hoje tem os pregadores que eles se inflamam, né, quando recebem, não é para receber elogio. A honra e a glória pertencem a Cristo. Toda a honra, toda a glória de Cristo. Então Paulo pregava o Evangelho, não era para ser elogiado, para ter fama, para ser o evangelista daquela época, não. Louvado seja Deus. Nem houve pretexto de avareza, como tem os caras aí que pregam por dinheiro, para enriquecer, para ter posição social. Paulo não tinha nada dessas coisas. Deus é testemunha. Aleluia. Fala glória a Deus por isso. O Evangelho é puro, irmão. Ele é poderoso ainda para fazer obra. Se você crê, Deus é poderoso para derrubar essas muralhas que te atrapalham. Deus é poderoso para lançar por terra esse gigante incircunciso. Deus é poderoso para fazer trovejar o céu e derramar pedras sobre a cabeça dos incircuncisos no nome de Jesus. Através da sua oração, através da sua crença, através da sua devoção. Só um momentinho de adoração. Levante sua mão assim e dê glória a Deus. Glorifique ao Senhor na beleza de sua santidade. Sinta a presença dele nessa humilde casa. Sinta a unção dele na sua vida. Você que me ouve, ouça esta palavra. Aceite a Cristo como Salvador, para que teu nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia. Assim de uma unção forte nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que diz o verso 6: e não buscamos glória não buscamos glória de homens, porque Paulo pregava a Cristo glorioso, poderoso. Quantos hoje que dizem que pregam, eles querem a glória, né? Eles querem a fama, os aplausos. O que tem que ser aplaudido, glamurado, é o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Paulo está dizendo: não buscamos glória de homens, né? Porque as glórias de homens são passageiras. Nem de vocês, nem de vós, nem de vocês, igreja da Tessalônica. Nós não procuramos nem glória de ninguém, como diz aqui no verso 6. Não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de vocês, e nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. O que isso quer dizer?
ainda que podia, olha só o que Paulo fala, podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Aqui está falando de dinheiro, de coisas de dinheiro, de recursos. Só que a Bíblia fala que Paulo não vivia de salários das igrejas. Paulo, ele trabalhava com as suas mãos. A Bíblia fala que Paulo, o seu ofício era fazer tendas. Paulo era um empresário, né? Empresário das tendas, né? Sei lá como é que procedia, mas Paulo vivia disso aí. Mas algumas igrejas, principalmente da Tessalônica, a igreja de Filipos, outras igrejas, sempre ajudavam Paulo no sentido financeiro. Então Paulo está dizendo que ele, como apóstolo de Cristo, ele podia, mas ele não queria, porque ele tinha a renda. É ilegal o camarada receber recurso? Não, não é legal. O que é legal é o camarada pregar por ganância. O que é ilegal é o camarada usar a palavra para se favorecer economicamente. Porque não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para edificarmos vidas. Deus nos chamou para nós pregarmos a palavra. Deus nos chamou para você curar os enfermos. Foi isso que ele falou, né? Lá em Mateus 28, lá nos últimos versículos, parece que é o 29, 28, 29, 20, 30, 31, 32, parece. Ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo, por todo o globo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Olha só, você que é crente, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome vocês estão protegidos do inimigo, no meu nome vocês podem todas as coisas. Então, no nome de Cristo. Então Paulo está dizendo, nós não somos pesados a igreja, porque ainda que nós somos apóstolos, poderíamos ser, mas nós não somos. Veja só o que diz aqui no verso 7: antes fomos brancos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Paulo foi amoroso com a igreja, como a mãe que cria o seu filho. Olha que coisa interessante. Que sentimento é esse, né? Nós não fomos pesados de maneira nenhuma, fomos brancos entre vós, como a mãe, aleluia, como a ama que cria os seus filhos, aleluia. Um pregador genuíno, um pastor genuíno é aquele que ama as ovelhas, é aquele que tem cheiro de ovelha, é aquele que se mistura com as ovelhas, é aquele que está com ovelha. Pastor não nasceu para ter holofote, para estar no pedestal elevado, não é nada disso. Ele nasceu para estar no meio das ovelhas, porque pastor no meio das ovelhas, ele cuida bem do rebanho, ele sabe aonde, louvado seja Deus, curar as feridas, ele sabe onde colocar o azeite, ele sabe onde colocá-la sobre os seus ombros, ele sabe buscar aquela que perdeu-se, ele deixa aquelas 99 no aprisco, no redil, ele vai para as montanhas e lá ele apanha de volta, lá ele coloca nos seus braços novamente e traz de novo ao regaço do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Então o Evangelho é poderoso para destruir as cadeias. O Evangelho é poderoso para libertar o homem da droga. O Evangelho é poderoso para libertar o homem da corrupção. O Evangelho é poderoso para libertar o homem da imoralidade. O Evangelho é Cristo que é poderoso. Louvado seja Deus. Então precisa ter amor para fazer isso aqui, né? Precisa ter amor, porque senão não consegue, né? O camarada ele pode ir por um tempo, mas deixa ele por um tempo que ele naufraga, não tem sequência, né? E quantos anos nós estamos nessas pisaduras, né? Por quê? Porque Deus conhece os corações e Deus é testemunha, né? Deus sabe o quanto nós o amamos, e quando amamos a sua obra, quem é a obra? É o seu irmão, é aquele que está próximo, né? É aquele que está do nosso lado. Então vamos
orar para que Deus mude o quadro e a situação, né? Para que Deus venha completar a grande obra. Aquilo que você não pode, o Espírito Santo pode. Aquilo que você não consegue, Ele consegue. Apenas fale, porque o resto Ele garante. Aleluia, glória a Deus. O versículo de número 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muito queridos. É assim que fala, éreis muito queridos. Então Paulo está dizendo que ele amava esta comunidade, que esta comunidade era uma comunidade ligada a ele, porque os irmãos aqui eram fiéis de verdade, eram crentes de verdade, não era meia boca, eram pessoas que realmente estavam dispostas a adorar o Senhor em meio a uma perseguição muito grande, porque essa igreja era uma igreja perseguida, e Paulo amava essa igreja assim, com todas as suas forças, com todas a sua entrega. Paulo amava esta igreja, porque esta igreja era muito querida, era uma igreja solícita, era uma igreja espiritual. Todos tinham em comum o mesmo objetivo, de adorar a Deus, de buscar a Cristo e esperar o aparecimento triunfal de Cristo. Quem aqui está esperando o aparecimento do Senhor Jesus? Você espera Ele? Ele voltará. Ele voltará. E a nossa esperança é que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse livro de Tessalonicenses é muito rico, tem muita coisa boa aqui. Depois vamos entrar em 2 Tessalonicenses. Você vai ver quantas riquezas de Cristo tem nestas cartas de Paulo. Isso aqui é muito profundo, é muito extraordinário, e vai falar da volta triunfante de Cristo e onde nós vamos estar com Ele para toda a eternidade. Vamos chegar ainda nesses outros capítulos, se o Senhor permitir, se nós estivermos aqui. Versículo 9: Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então Paulo está lembrando aqui os irmãos do trabalho e fadiga que ele tinha, o trabalho incessante no Evangelho, o trabalho na sua vida material, para não ser pesado à igreja, para não ser pesado aos irmãos que provavelmente eram pobres nesta comunidade. E Paulo está dizendo que em noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Verso 10: Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos, consolamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Então, um bom ministro é aquele que realmente ele tem a palavra e ele sabe consolar, ele sabe exortar, né? Ele sabe consolar a igreja, sabe consolar as ovelhas, como o pai consola a seus filhos. Louvado seja. Então, que nós sintamos, né, esse sentimento de Cristo na nossa vida, que nós possamos ter entranhavelmente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que Ele possa realizar as obras gloriosas. Quem crê que Cristo irá realizar obras gloriosas na sua vida e nessa humilde congregação, dê glória a Deus. Ele vai fazer. Ele irá fazer. Ele irá fazer. Como?
pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua palavra de ordem, porque quando ele dá a ordem, acabou, está dada a ordem, né? Quando ele mandava, ninguém vai desfazer a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia, que diante de nós ele pôs uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque esta porta, a chave está na mão dele, as chaves da casa de Davi, a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Então Deus irá abrir uma porta poderosa na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, onde você for, o Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, irá abrir portas excelentes na tua vida. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Versículo 12: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, nós temos que nos conduzir dignamente, temos que dar testemunho para com Deus, que nos chamou, louvado seja Deus. Então, nós temos que nos conduzir com dignidade para com Deus, que nos chama para o seu reino. Nós vamos para o reino de Cristo e glória, participaremos do seu reino e da sua glória. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ou não glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. O versículo de número 13, aqui fala, ressalta o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Agora eu quero ver ser crente na tribulação, na prova, né? Quando tudo é bonança, está tudo certo. Quando o mar não está bravio, não está revolto, está tudo certo. Quando você está andando sobre margens calmas, está tudo certo. Mas quando vem a tal da tempestade, quando sopra o vento e as ondas se levantam, o barco balança para lá, o barco balança para cá. Quando o negócio está parecendo que vai a pique, vai desgovernar, isso aí não vai dar certo, essa porta vai fechar. E quando começa a falar uma coisa contra, outro negativo, e muitas vezes quando nós nos desesperamos, aí quando vem essas provas, essas tribulações, quando vem a angústia, quando vem aquela palavra que foi dita, realmente que entristece o coração, quando a ciência fala que não tem mais jeito, quando o homem fala que não vai mais dar certo, aí o crente fica com perseverança, o crente fica fiel e sabendo que aquele que começou a boa obra é poderoso para realizá-la. Ele sabe que depois da tempestade o Senhor manda o mar se calar, manda o vento se acalmar e tudo se faz bonança. Então a tribulação produz esperança, produz paciência, produz experiência e conduz o homem a amar. Então o crente verdadeiro ele tem que ser testado. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa sem primeiro te testar? Você acha que vai ser assim? Eu já vou lá, vou ser um pregador. Não é assim não, meu filho. Primeiro tem que passar pelo teste. E o teste quer dizer para você: dói demais. Dói demais. Machuca demais. Só que quando você passa no teste, quando dói demais, quando machuca demais, quando Deus te espreme, é porque Ele te ama, rapaz. Ele está tratando com você, né? Lá na frente, Ele vai dar ordem para a tribulação cessar, e quando ela cessar, o seu coração vai se alegrar, e você vai ver o tamanho do teu Deus, quanto que Ele é poderoso, né? Então Paulo exalta os Tessalonicenses por causa da tribulação da prova, porque esse pessoal aqui passou por muita prova, só que ficaram firmes, né? Quantos começam na jornada da fé? Começa pulando, saltando, fazendo e fazendo aquilo, chega no meio do caminho, vem a primeira machucadinha, o primeiro pisar no espinho, o camarada volta para trás e não persegue, e não prossegue, não vai a rumo,
Porque a Bíblia fala que nós temos que olhar somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então Paulo exalta esta igreja por proceder fielmente na tribulação. Veja só o que diz o verso 13. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresceis. Se você crê, Deus não opera. Se você não crê, Deus não opera. Porque vós, versículo 14, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, ou mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. As igrejas lá da Judéia, as igrejas lá de Jerusalém, de Israel, padeceram perseguição própria por causa dos judeus. E aqui também a igreja de Tessalônica padeceu perseguição por causa dos cidadãos da Tessalônica, por causa do amor a Cristo. Os irmãos aqui da Macedônia padeceram, da Grécia, ficaram firmes na palavra, ficaram firmes no Evangelho e não recuaram, não voltaram atrás. Aleluia! Então não volte atrás, não recue, ainda que falte os recursos naturais da tua vida, ainda que falte qualquer coisa, só não pode faltar na tua vida a presença de Deus. É a mais importante, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia, lá em Jerusalém, lá em Israel, estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, ou mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Né? Não tem um monte de gente assim, que é contra a obra de Deus, que é contra você, que é contra a igreja, que é contra isso, que é contra aquilo. Você está com pretexto de falar alguma. O que acontecia aqui? Paulo está exaltando esta igreja porque eles não olharam, né, para que os outros estavam falando. Quando eu me converti, eu até já comentei várias vezes, eu era adorador de imagens de escultura. Eu tinha esse costume, tinha várias, era inúmeras, né? Eu fui criado nesse sistema, mas sem conhecimento. Quando eu aceitei a Cristo como Salvador e descobri a verdade que é Jesus, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É João 8,32, é isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Cristo me libertou, e eu abandonei todos aqueles costumes antigos, e comecei a pregar para minha mãe. Comecei a falar, porque minha mãe também era do mesmo sistema que eu, e minha mãe era aquela baiana brava, e comecei a pregar, e forte também, que eu tinha um temperamento meio doido, e comecei a pregar, né? E pregando, e fui pregando, fui falando, aconteceu os episódios, e aconteceu que Deus fez uma obra na vida da minha mãe, e depois ela aceitou Jesus. Primeiro eu aceitei, depois vi os demais. Por quê? Porque eu preguei, eu tinha outros altares, eu era de outros altares, eu estava preparado para outros altares, mas agora eu só estou num altar, estou no altar do Deus de Israel, no altar de Deus. E passei perseguição, muitos me perseguiam, né? E perseguiu, só tinha 18 anos, muita perseguição. Era um trabalho, porque eu trabalho no meio dos bestas lá, que achavam que era alguma coisa, né? Como dizia o Rui Barbosa, que se acha que só usa 10% de sua cabeça e acha que é alguma coisa racional, é apenas um animal que não tem nada, né? Que acha que é alguma coisa
depois que eu conheci a Cristo e essa santa palavra, olha, se passaram 34 anos e estou aqui até hoje e ficarei até o último dia de minha vida. Mas como o meu xará, como os profetas, os apóstolos, nós pregamos não para agradar ninguém, nós pregamos para agradar a Deus e para curar as almas em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus levantará um exército desse lugar. Deus levantará homens e mulheres desse lugar. Deus levantará famílias desse lugar. Pregadores da última hora, a última geração de pregadores poderosos, Deus vai levantar nesse lugar. Aleluia. Somos perseguidos sim, mas nós não somos derrotados. Aleluia. Muitas vezes estamos meio bambeando, mas nós não vamos cair, porque quem nos sustenta é a rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os quais também mataram o Senhor Jesus, e os próprios profetas nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens que pregam a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E nos impediram, versículo 16, e nos impediram de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Não se levante contra a obra de Deus, não se levante contra o Evangelho de Cristo, porque Deus é fiel para realizar essa grande obra, para fazer uma obra grande na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus é poderoso, viu? Ele não deve favor a homem nenhum, ele escuta. Aleluia. Não escutou Agar no deserto? Não escutou? Escutou Agar, não escutou, foi o menino. Foi o menino no deserto, né? Escutou foi Ismael. Ismael orou, porque no deserto Ismael ia morrer. Mas o Senhor, lá no seu santo templo, ouviu a voz de Ismael, que o anjo bradou para Agar, dizendo: Agar, por que choras? Por causa do menino. Não chores, porque o menino não morrerá, porque ele será um grande na terra, e dele proverá 12 príncipes. Deus não tem promessa para ele. Aleluia. Agora, o desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, ele queria ver esses amados irmãos, ele queria ver esses crentes novamente, porque tem pessoas que dá prazer de estar do lado dela, não dá? A gente sente prazer. Tem pessoas que é de Deus, que é gostoso estar do lado. Paulo desejava, o desejo de Paulo em voltar a Tessalônica, o seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Timóteo foi lá e falou para Paulo: olha, seu Paulo, olha, os crentes lá dessa igreja estão de parabéns, são homens e mulheres de Deus. Olha, eles estão passando por uma prova lá tão grande, Paulo, estão passando por situação difícil, mas eles não cessam de adorar o Senhor, eles não voltam atrás. Aquilo encheu o coração de Paulo de alegria, de contentamento, porque Paulo falou: graças a Deus, glória a Deus, porque o meu trabalho não foi vão. Essas pessoas receberam a palavra, se converteram de verdade. Se converte, meu filho, se converte, minha filha, ainda bem. Olha o que o profeta está dizendo aqui e agora: Deus resgatará esta pessoa que tu falou que não tem mais jeito. Deus resgatará para a glória do nome dele. Aleluia. Versículo 17: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, então, nós não somos privados. Eles não queriam deixar Paulo ver. Olha que homem tremendo era esse tal de Paulo. Nós, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de vista, nós não estamos presentes fisicamente, pois espiritualmente nós estamos ligados, aleluia, mas não do coração, né? Estamos privados do momento de tempo. Vocês estão aí, eu estou aqui, de vida, mas não do coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Eu quero ver vocês de volta, pelo que bem quisermos, uma e outra vez,
ir lá voltar a ver os irmãos. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Satanás impediu. Né? Como? Bloqueando, não deixando. Usando os demônios aí, os capítulos dos homens aí que se levantam contra a obra de Deus. Né? Irmão, não se levanta não. Se inclina diante desse Deus e venha nos ajudar. Essa porta está aberta para você vir nos ajudar. Ah, mas eu fui. Não tem problema, você foi passado. Agora o que vale é agora. Não seja opositor, não deixa Satanás te usar. Porque Paulo está dizendo, eu queria ir com vocês, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória. Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica era a alegria dele, era o prazer dele, era a glória dele, era o gozo dele. Amém? Pregue o Evangelho, querido. Pregue o Evangelho, minha querida. Não tenha medo, não. Seja incrédulo. Você não vai falar no nome do Paulo. Não. Você não vai falar no nome do Alfredo. Você vai falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você vê alguém em situação de aperto, de enfermidade, seja profeta, chega lá e fala, nós vamos orar e você vai ser curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está vendo a situação difícil na casa da pessoa? Você pode chegar lá e pode profetizar e diga, assim diz o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou. O azeite da botija nunca acabará, e a farinha da panela jamais vai se acabar. Aleluia. Profetiza, não seja um profeta. Quando você vê alguém endemoniado, não pense duas vezes, fala em nome do Senhor Jesus Cristo, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja crente verdadeiro e autêntico. Está passando por prova, está passando por luta, está sendo perseguido, adore ao Senhor, porque o Senhor está na sua vida. Porque se não fosse assim, o Senhor não estaria. Está passando por dificuldade, passe, mas passe dando glória a Deus, porque a dificuldade passa, e quando ela passar, Deus vai te abençoar com toda a sorte de Deus. Amém? Louvado seja Deus, se o Senhor permitir. No próximo culto de doutrina, nós vamos entrar no capítulo 3, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, amados, no nome de Jesus, e agradecer ao Senhor